Cara, hoje eu queria falar de um tema que é um tema que muitas vezes pega várias pessoas, que é a criatividade. Como que antigamente era fácil ter a criatividade, e hoje em dia eu vejo que é uma das maiores desafios hoje para uma pessoa, né? Maiores desafios hoje para uma pessoa. E simplesmente eu fiquei pensando, cara, como que a criatividade ela é trabalhada na vida de uma pessoa? E são coisas que acabou perdendo por conta da tecnologia. Então a tecnologia nos deixa mais preso, então essa distração nos deixa com menos liberdade. Então a tecnologia, querendo ou não, ela mexe na nossa cabeça e faz a gente perder algumas coisas valiosas, como uma delas que é a criatividade. Lembro quando eu era criança, eu via e fazia várias coisas totalmente por fazer, mas que tinha certa criatividade. E hoje em dia eu vejo que é uma coisa que prejudica muitas pessoas, inclusive me prejudica. E a gente fica pensando, cara, como que a gente vai fazer? E a gente fica tanto nesse pensamento de criar algo novo que a gente fica com bloqueio criativo. Então não tem como criar nada a partir do nada. Não tem como. Então, se a gente quer criar um dispositivo totalmente novo, ela primeiro teve que passar por esse dispositivo. Então, se hoje a gente tem celular, é porque ela passou por uma certa criação que acabou indo isso, aquilo. Então, hoje a gente tem essa ferramenta por conta de uma ferramenta que foi lá do passado. E eu falo pra você hoje, tipo assim, tente não criar nada do nada. Tenta criar uma coisa que já vem, então pega, aperfeiçoa, molda. Usa essa ferramenta como uma forma de simplesmente se inspirar. Pega ela e se inspira no formato, se inspira na maneira que você for falar, se inspira na maneira que você for agir, porque se você não se inspirar dessa maneira, você automaticamente vai ficar com um bloqueio criativo e vai acabar só prejudicando sua vida. E prejudicando cada vez mais e mais. Então, cara, a tecnologia, ela tirou a maioria das pessoas, né, tiraram em laços familiares, tiraram em laços de amigos, então ela prejudicou o seu lado de amigos, seu lado de famílias, seu relacionamento, seu convívio, acabou que afetou todas as áreas, não só uma, mas várias. Então a tecnologia afetou bastante, então nos ajudou, nos facilitou, criou outros empregos, dando mais oportunidade de emprego para várias pessoas, mas também nos prejudicou tanto que fez ao ponto de nós perder o nosso convívio como era antes. E isso também abre brechas. Então a tecnologia ela também facilita o acesso a outros pecados. O acesso, tanto 100% acesso a essa coisa, a liberdade de estar em uma rede social, também faz com que a gente venha ter a nossa vida roubada, ter a nossa vida destruída e ter matada. E que a gente venha entender, né, que a tecnologia ela pode ser uma ferramenta muito boa e utilizada, mas também ela pode ser uma grande brecha para uma tragédia. É um estudo onde as pessoas elas têm uma certa liberdade a mais na rede social, é porque essas pessoas simplesmente têm um acesso mais liberal dessa ferramenta e acaba se destruindo por si próprio. Então a tecnologia ela é algo que tipo assim ajuda bastante, mas também é algo que atrapalha bastante. E pelo fato de atrapalhar bastante, essas pessoas simplesmente ficam loucas e acabam estragando a própria vida. Então a partir do TDAH e outras coisas veio a partir disso. A ansiedade ela agrava por conta da tecnologia, por conta das outras coisas. Então isso estraga a vida das pessoas, mas também ajudam elas. Então como que uma coisa que pode ser ajudada, mas também ela pode ser atrapalhada? Simples. Ela pode ser ajudada e atrapalhada por uma coisa, por um fator, que é o tempo. Muitas vezes a gente fica falando, pô, a gente não começa tal coisa, a gente não começa um instrumento, a gente não começa a fazer algo por conta de falta de tempo. Mas quando a gente abre a tela do nosso celular, automaticamente a gente vê que a gente fica muito tempo no celular, que é um tempo que deveria ser investido. Fica 4, 5, até 6 horas na frente de uma tela e isso destrói tanto a pessoa. E não um pouco, mas destrói tanto a pessoa que no final das contas ela fica com uma ansiedade altíssima, TDAH acaba sendo diagnosticado na vida dessas pessoas e também vem a depressão. Então a depressão ela vem a partir disso. Então, a partir de um conceito que as pessoas provavelmente criam, tipo, se eu tô no meu celular é porque eu tô
bem com a vida, se eu tô no meu celular, é porque eu encontro meu refúgio, eu encontro simplesmente um lugar onde eu fico calmo, onde as coisas se consertam. Mas pelo contrário, as coisas atrapalham. Então o celular é como se fosse uma cortina. Pra muita gente pode ser um refúgio, mas esconde algo totalmente enorme por trás. E as pessoas acabam procurando preencher um vazio, muitas vezes não é preenchido através de um celular, através de um PC, através até de uma conversa com uma pessoa que ele não conhece, seja pro outro lado do mundo. Então a tecnologia ela pode ajudar bastante, mas também ela pode atrapalhar bastante. Ela tem que ser controlada, ela tem que ser calibrada de acordo com o tempo. E hoje em dia a gente não consegue nem ficar 10 minutos sequer sem celular. Por quê? A gente foi criado dessa forma, ou a gente foi manipulado dessa forma. Então, mesmo que seja prejudicial, a gente ainda fica ali porque a gente encontra um certo refúgio, entre aspas. Hoje em dia, tá sendo tão difícil ler um livro, tá sendo tão difícil abrir um versículo, tá sendo tão difícil que acaba que é impossível obter conhecimento. Então uma coisa que era para obter conhecimento acaba sendo muito difícil, que até uma simples conta matemática a gente não sabe o resultado. E o devocional que você faz, será que você lembra o último versículo que você leu?